Queridos amigos, que alegria! Hoje, 11º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Estamos entrando no ar pela nossa querida TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz. Hoje, um assunto muito interessante, conduta afetiva. Eu queria dizer que nós já gravamos alguns programas anteriores e os próximos programas nós estamos vendo uma série de situações falando sobre a sexualidade. Já vimos sexualidade desregrada, já vimos questão do casamento, do matrimônio, já vimos das separações, já vimos no programa anterior, um programa maravilhoso, falando sobre regiões mais altas do que o umbral, onde ele fala para nós que as uniões são permanentes, são uniões de amor, que têm finalidade de crescimento espiritual para ajudar o próximo. E hoje, então, nós vamos ver algo muito interessante, que é a conduta afetiva. Antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia consagrado ao estudo, ao aprendizado, à reflexão. Agradecemos à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a todos que têm estudado conosco, deixado aqui suas mensagens carinhosas, fraternas. Que alegria em estarmos juntos mais uma oportunidade. Capítulo 11º, Conduta afetiva. Pergunta: qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Resposta: quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo. Somente despendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou, então, em serviço nobre, por meio do qual opere a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Isso acontece no plano físico, entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. Interrompida a aliança física na esfera carnal por interferência da morte, o homem ou a mulher, consagrados à sublimação íntima, se associam quase sempre à companheira ou companheiro levados à viuvez, em construtivas simbioses de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessitados de assistência, ou na extensão de obras edificantes, porquanto os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Então, olha a pergunta: qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Aqui nós já não estamos falando de almas comuns, nós já estamos falando de espíritos perfeitos? Também não. Espíritos que já venceram todas as barreiras? Também não, porque senão, em vez de espíritos enobrecidos, seriam de almas perfeitas ou de almas puras. Não é o caso. São espíritos que já não são comuns, são espíritos que já não se ligam mais à vulgaridade
dos assuntos banais quando encarnam e assumem pequenos compromissos, seja com algum espírito para vir na condição de um filho, de um pai, seja no âmbito do trabalho, já seja no âmbito das instituições voltadas para a beneficência, a benemerência em relação ao próximo. Então, esses espíritos já atingiram um grau de maturidade e de espiritualidade. E aí também você que me acompanha poderá se perguntar se faz parte dos espíritos comuns ou se já está em condições de ser uma alma enobrecida. Então, o que diz André Luiz? Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessidade da disciplina das energias do mundo afetivo. No mundo afetivo, nós não entendemos apenas a questão da sexualidade, mas também dos desejos, dos pensamentos, do que atrai, do que emite, das associações pela afinidade que atraímos espontaneamente através do pensamento. Quanto mais elevado é o espírito, mais domínio de si ele tem. E naturalmente, se conhecendo, se dominando, as suas reações são voltadas para o autoconhecimento. Já disse em capítulos anteriores e vale a pena referir. Quando o pai do Chico foi reencarnar, Chico Xavier estava reencarnado. E o pai do Chico teve ensejo de visitar pela última vez o seu filho. O mais próximo que ele chegou do Chico foi 10 metros. A vibração do Chico não permitia que espíritos daquela envergadura se aproximassem. Então nós vemos o padrão mental do Chico quando encarnado era um campo de proteção para si e para as próprias tarefas que ele abraçou. Então, o que nós percebemos? Que quanto mais enobrecido é o espírito, seja ele estando em espírito, seja ele estando encarnado, as suas relações com os semelhantes, seja no campo conjugal, filial, paternal, familiar, profissional, religioso, social, seja o papel que ele desempenhar, quanto mais elevado for esta entidade, mais sublimadas serão essas uniões. Menos inveja, menos vontade de ter o que o outro tem, mais ficarão felizes quando uma pessoa cresce, quando uma pessoa aprende, quando uma pessoa adquire um bem material. Já não tem mais aquele egoísmo de querer para si, eu quero ter o melhor carro da rua, eu quero ter a melhor casa da família, eu quero ter o maior salário. Já não há mais esse tipo de preocupações. Por quê? Porque ali já reina os sentimentos, a afeição, ali já reina a construção de um entendimento e de um sentimento elevado. Aqui nós vemos também um outro ponto interessante dessa leitura que já fizemos, que ele diz: interrompida a aliança física na esfera carnal, por interferência da morte, seja de um ou seja de outro, o homem ou a mulher, consagrados à sublimação íntima, se associam, quase sempre, à companheira ou companheiro, levados à viuvez, em construtivas simbioses de ação, seja no amparo aos filhos, ainda necessitados de assistência, ou na extensão de obras edificantes. Então nós vemos aqui, por exemplo, vou novamente nomear o caso de Tobias, que chamou muito a atenção de André Luiz, quando Tobias convida André Luiz para ir na sua casa. E, quando chegou na sua casa, Tobias comunicou que aquela havia sido as duas esposas dele. E, de repente, André Luiz entrou em choque com ele mesmo, no seu pensamento. Mas como pode isso? Aqui em nosso lar, uma pessoa conviver com duas mulheres, não é? E Tobias tinha um cargo importante em nosso lar. Já era um espírito que estava fazendo uma atividade muito bonita, uma atividade grande. Como é que ele poderia estar nessa condição? E aí então foi explicado a André Luiz, com muita calma, que ele dizia assim: Tobias contava
que ele e a sua esposa foram, quando estava aqui na crosta, casados, tiveram filhos, os filhos ainda pequenos. A esposa cometeu-se de uma doença e viera a desencarnar. Tobias se viu aflito porque tinha que criar as crianças, não tinha como trabalhar e ao mesmo tempo cuidar das crianças, e ele se viu na necessidade de se consorciar novamente, mas para ter uma companhia ao lado dos seus filhos. E ele então casa-se com aquela mulher que estava ali na casa dele, ali em nosso lar, e que ela passou a ter uma vida com ele, uma vida logicamente amorosa, enquanto ele estava aqui na crosta, mas sempre deixando muito claro a saudade que ele tinha da sua esposa, que era uma pessoa que realmente havia deixado uma marca de amor muito grande. Eles, quando a segunda mulher desencarnou, ele já estava no plano espiritual e acolheu ela, pelo que ela fez, pelos filhos, e acolheu ela ali na casa. Mas não com um relacionamento duplo, não é ele com as duas mulheres, não. Ele continuava convivendo com a sua esposa, que ele tanto amava, e aquela outra, que seria a segunda esposa, entendeu que aquele consórcio era apenas para uma vivência aqui na crosta, e que os três já estavam se preparando, que eles iriam reencarnar. O Tobias viria com a sua esposa novamente, e a outra viria como filha, para que eles pudessem então dar continuidade no processo evolutivo. Então nós vemos, André, que quando passamos a entender o amor sublimado, nós não vemos mais dessa maneira que nós enxergamos, que é uma maneira de apenas o sexo ou um relacionamento. Nós vemos algo de uma profundidade muito maior. E o que percebemos também? Que Allan Kardec, já em 1857, formula perguntas acerca da família, no Livro dos Espíritos. Em 1858, no início das revistas espíritas, ele sempre que possível fala da família. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da obra kardeciana, ele fala da importância da família. Nós vemos que ele pergunta o que aconteceria se nós perdêssemos o sentido da família. E a espiritualidade diz, a Kardec e nós outros, voltaríamos à animalidade. A família, no nosso plano, apesar de estar rotulada como uma instituição falida, nós compreendemos que é perfeitamente cabível este título na atualidade, mesmo porque nunca houve tantos espíritos comprometidos reencarnados simultaneamente como temos hoje. Então, se eu tenho mais espíritos com graves problemas perante a lei divina, eu não posso exigir famílias entendidas e resolvidas na atualidade. As famílias de hoje, na sua maioria, ainda são casamentos provacionais, expiatórios, os filhos da mesma forma, muitos triângulos amorosos reencarnando como pai, mãe e filha, como pai, mãe e filho. Muitos espíritos sem identidade sexual estão reencarnando, em que olham para o espelho e já não sabem se são homens ou se são mulheres, se têm atração pelo espírito do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então hoje nós temos uma gama reencarnatória imensa, pedindo auxílio àqueles que estão reencarnados ao seu lado. Então, essa visão que André Luiz nos passa é a visão do futuro nossa. No futuro, quando chegarmos à condição de regeneração, a Terra terá casamentos como o de Tobias, casamentos centrados, casamentos pelo amor. Um dia perguntaram para o Chico, Chico, isso na década de 70, 80, em que os números nem eram tão elevados quanto hoje. Chico,
nós temos visto números elevados de separação. Por que que isso ocorre? E o Chico diz, porque amam pouco. Por pouco amarem, na primeira discussão, no primeiro dissabor, nas primeiras dificuldades, cada um prefere a lei do menor esforço. Vamos se separar, cada um vai para a sua casa e está tudo certo. Então essa visão que nós temos hoje, desta união, seja no plano superior, espiritual, ou seja, essas uniões que verificamos também com exceção, mas que verificamos na nossa dimensão, um dia será a regra. Um dia será o que veremos com mais abrangência no nosso meio social. Agora tem um segundo parágrafo, não é, que nós vamos estudar aqui, que é o último, aonde André Luiz dá continuidade no assunto. Ele diz: atentos ao mesmo princípio de aprimoramento, aqueles que ajustam em matrimônio superior, no plano espiritual, permuta as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum, dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere, e, faltando-lhes a companhia, por intermédio da qual se integram nas mais altos ideais de burilamento e beleza, mobilizam as próprias cargas magnéticas, criadoras em serviço à coletividade, com o que se elevam mais intensamente na escala da sublimação moral, ou então, o que é mais frequente, buscam olvidar as próprias possibilidades de maior ascensão, solicitando posições apagadas e humildes ao pé daqueles a quem se devotam, a fim de ajudá-los na execução das tarefas que lhes foram assinaladas, ou no pagamento das dívidas com que ainda se oneram perante a lei. Essa mensagem foi recebida por Valdo Vieira, em Uberaba, em 28 de maio de 1958, relembrando que as páginas ímpares foi recebida em Uberaba pelo nosso irmão Valdo Vieira e as páginas pares foi recebida em Pedro Leopoldo pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Um ponto aqui valioso para a nossa reflexão, quando André Luiz nos diz: nos planos espirituais, o matrimônio superior permutam as próprias forças em constante circuito energético, pela qual atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum, dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere. Quando falamos de um casamento sublimado, a nossa visão de casamento é muito ligado ainda à terra, às questões da divisão com os filhos, dos afazeres domésticos, aquelas preocupações, quem leva para a escola, quem busca, quem vai levantar à noite para acudir a criança, se necessitar, aquele que vai fazer isso, aquilo. Geralmente são essa tipo, quem faz o almoço, a janta, aquelas divisões de uma casa. Aqui nós já vemos a feição de um matrimônio superior, em que os afazeres naturalmente continuam, a correria naturalmente segue para quem está no plano físico ou no plano extrafísico, mas o casal já consegue formular em comum este campo energético que, quando encarnados, não percebemos. Esta fonte criadora pode auxiliar nas ações beneméritas. Então, olha que interessante as uniões e os frutos que essas uniões geram
quando estamos no mundo espiritual. Enquanto aqui e nas dimensões circunvizinhas, a crosta, o pensamento é muito voltado ainda à materialidade do casamento, aqui nós já vemos feições nimbadas de luz, cores diferentes, capítulos diferentes que o casal possui. E aí nós vamos vendo as construções que eles vão edificando também através desta união do outro lado. Olha, se o que André Luiz nos diz aqui já é maravilhoso, e olha que André Luiz não entra em pormenores. Aqui, num poder de síntese extraordinário, ele apenas vai dando capítulos como, por exemplo, o que Jesus diz a Nicodemos. Nicodemos, se você não entende a reencarnação, que é uma lei da natureza básica, como vai entender você questões transcendentais? Se você, que é uma pessoa culta, espiritualizada, dentre os hebreus, não entende o básico, quem compreenderá? Aqui estamos vendo um assunto assim transcendental. Aqui nós estamos vendo um assunto que não coube com propriedade ser visto por Allan Kardec, não era o momento, não era a altura, não havia tempo para tudo, e que André Luiz, 101 anos depois da publicação do primeiro livro espírita, vem nos trazer com propriedade. Não digo com propriedade em si, porque aqui ele diz apenas por cima, que foi o que foi permitido ele revelar, mas eu não tenho dúvidas que no mundo espiritual existem coisas que desconhecemos e que se ele nos falasse com propriedade nos chocaria. Eu vejo também, por um outro lado, analisando as obras de André Luiz anterior, por exemplo, havia lugares que André Luiz não podia entrar, porque diziam a André Luiz que ele não estava preparado mentalmente, ele poderia se comprometer. Nós vimos casos, por exemplo, de médiuns, que a espiritualidade precisaria usá-los em atividades de auxílio de pessoas que decaíram no campo da sexualidade desregrada, mas não podem ser convidados para fazer essa atividade porque não tem condições morais. Se entrar em determinados prostíbulos, não sai mais. Me faz lembrar, por exemplo, Chico Xavier, quando era muito novo ainda, o pai imaginava que deveria levar ele no prostíbulo, e assim o fez. Levou ele no prostíbulo, chegando lá, disse para aquelas moças, olha, dá um jeito aí no meu filho, que ele não teve nenhum relacionamento, faz ele se tornar um homem no dia de hoje. O Chico era um jovem que não contrariava o seu pai. Entrou naquela casa, as mulheres já conheciam Chico Xavier, o seu trabalho de amor, era um homem caridoso desde criança. E ele então, a dona daquele prostíbulo, foi receber o Chico, falou para o pai dele, fica tranquilo, nós vamos cuidar dele. E conversando com o Chico explicou a ela que realmente ele não tinha essa necessidade, mas que se ela quisesse, eles poderiam ali fazer um culto do Evangelho, para orar por aquelas moças que estavam ali. Então houve uma cena muito interessante. Aquela moça, naquele dia, mandou todos os homens embora, ficando apenas as moças, e praticamente não recebeu mais nenhum homem naquela noite, e o Chico fez um culto do Evangelho no lar, com aquelas mulheres. E ali falando sobre a vida, falando sobre a sexualidade, o respeito para com a mulher. E aí o pai do Chico foi buscá-lo. E quando chegou lá, ele estranhou, não tinha música alta, não tinha mais ninguém ali por perto, ele achou aquilo estranho. Ele entrou na casa e quando ele entra na porta, ele vê o Chico com aquelas moças rezarem o Pai Nosso. Depois rezou um Ave Maria. Então, no final,
o pai do Chico perguntou à dona daquela boate o que estava acontecendo ali, daquele bordel. E ela diz, seu João, o Chico tocou os nossos corações. Fizemos uma noite de oração. E aí então o pai do Chico entendeu que o Chico não tinha essas necessidades que geralmente apontam no jovem, quando nós já trazemos dentro da nossa condição espiritual aquilo que nós fomos na última existência. Então nós percebemos que é isso que nós vemos hoje. As energias que estavam dentro do genésico de Chico Xavier, ele transformou toda essa energia na potencialidade do amar. Amar ao próximo, que é exatamente a qualificação dos grandes espíritos que alcançaram a evolução aqui na crosta. Então nós temos aquele hábito, André Luiz, de imaginar que todo mundo sente necessidade do sexo. Não é verdade. O sexo nós definimos da seguinte maneira, pelo que nós vemos aqui com André Luiz. Quanto mais grosseiro é o espírito, mais necessidade de sexo. Quanto mais evoluído, nenhuma necessidade. Olha que coisa interessante, né? Ele vai substituindo. Agora, existem muitas pessoas boas que têm ainda uma necessidade maior, que as encarnações naturalmente vão ajudando neste ímpeto. Sabemos que a sexualidade, tanto quanto a bebida alcoólica, os tóxicos, as drogas, a alimentação, são vícios, muitas vezes, que necessitamos ir corrigindo. Então, com o sexo, tem muitas pessoas boas que ainda vê a necessidade de um maior policiamento para não perderem a oportunidade reencarnatória. Lembremos-nos que aqui estamos reencarnados para o crescimento mútuo, um ajudando o outro e nós também nos ajudando em nossas mazelas ainda, em nossas deficiências, em nossas lutas. Então, o capítulo de hoje trouxe para mim um grande entendimento a respeito das uniões dos espíritos que já atingiram um amor, uma união e uma ligação que transcendem o comum que nós temos visto na atualidade. É verdade. Volto a repetir ao nosso querido telespectador que para nós também é difícil abordar esse tema. É difícil porque nós não temos essa evolução. É difícil porque nós não temos essa sublimação espiritual como tinha Chico Xavier, que são espíritos de outras esferas, que já superaram todas as dificuldades. Mas o que eu vejo que é o mais importante na doutrina espírita é que nós estamos conseguindo ter um novo entendimento. E para cada novo entendimento, nós vamos abrindo novas condições ou arquivos mentais para podermos amanhã irmos completando conforme nós vamos evoluindo e alcançando a esses aspectos. André, nós estamos no final do nosso programa e tem muitas pessoas mandando mensagem perguntando sobre o livro Trabalhadores Invisíveis. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Perfeitamente. O livro Trabalhadores Invisíveis, o primeiro livro psicografado por nós, ditado pelo espírito de Jerônimo Mendonça, narra um pouco das tarefas realizadas pela colônia Esperança Chico Xavier, uma colônia espiritual acima de Itapira. E esse livro também nos fala do momento da pandemia, o que ocorreu nesta colônia neste período pandêmico. Os direitos autorais pertencem ao CEPAC, as suas edições pertencem ao CEPAC, então você pode, ao adquirir, colaborar diretamente com a Comida Fraterna. Você pode adquirir o livro, esse como qualquer outro,
em nossa loja virtual, loja.acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nosso tempo é cruel e já estamos encerrando mais um programa estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. A nossa mais pura gratidão a você que tem nos acompanhado, que tem nos seguido, mandado o seu gostei, que é importante para a nossa página, e rogamos a Jesus que possa continuar nos dando força e coragem para seguirmos o nosso caminho à busca da nossa evolução. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.